Oi, está preparado para estudarmos a Bíblia juntos hoje? Que bom, porque eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. Ela já está bem velhinha, né? Ou bem usada, né? E eu já tinha prometido que ia trocá-la por uma igualzinha quando começasse o Novo Testamento, mas não fiz isso. Porque fiquei com peninha dessa Bíblia tão gostosa de ler. Mas vou fazer isso quando começarmos Gênesis. Você vai ver uma Bíblia nova aqui. Eu espero ter coragem, viu? Ore para que eu tenha coragem para isso. Mas nós estamos juntos aqui para estudarmos a Palavra de Deus, um capítulo por dia. Este é o propósito do programa Reavivados por Sua Palavra, que você já conhece ou está conhecendo agora. Que privilégio ter você aqui com a gente. Fique conosco, é muito bom estudarmos. Temos várias mídias sociais, vou falar sobre elas depois do intervalo, tá bom? No segundo bloco, para você saber aí que caminhos pode ter para estar com a gente todos os dias aqui, de alguma forma, estudarmos juntos a palavra do Senhor. Nós começamos ontem essa carta, não é? A gente quase chama de livro, de carta, mas são cartas que Paulo escreveu e desta vez, para Éfeso, para os cristãos ali. Paulo passou 3 bons anos pregando ali, estabeleceu uma boa igreja, de gente madura, que foi crescendo e tudo mais. Quando Timóteo aparece ali, como eu já falei ontem, aí Timóteo era bem jovem, teve alguns problemas, Paulo orientou quando estava preso lá em Roma. Essa carta foi escrita aí por volta dos 62, Anno Domini, depois de Cristo, e o objetivo é manter a unidade. Eu até escrevi algumas coisinhas aqui interessantes, ó. As riquezas dos cristãos em Cristo. É isso daí, dos cristãos, não importa, sejam gentios, sejam judeus, de onde vieram, isso não importa, são pessoas. A Bíblia ela é muito inclusiva, você já percebeu isso, né? Ela é muito inclusiva. Gálatas tem ali também um texto, quando fala de Abraão, não é? Que a promessa foi dada para todos os povos, inclusive gentios. Então, todos os povos iriam conhecer a Deus. Então, a Bíblia é sempre inclusiva e é por isso que eu gosto demais desse livro. Não faz acepção de pessoas, de cor, de raça, de gênero, de idade, de cultura, nada disso. Ela inclui, vai incluindo. Então, nessa carta tão especial, a gente encontra Paulo trabalhando para a unidade da igreja. Uma igreja dividida não prospera, aliás, nada dividido prospera, você sabe disso, né? Você sabe. Então, aqui ele vai trabalhar muito com essa questão. Ele vai falar que Deus amou, Deus escolheu, Deus buscou aqueles que estavam separados, que eram gentios, ele reconciliou, ele unificou. Então, são temas assim bem fortes e nós vamos passar por eles daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então, você não saia daí, tá bom? A gente já volta com o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. De volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Estamos juntos todos os dias às 6 da manhã. Você já sabe disso? Todos os dias às 6 da manhã aqui na telinha da TV Novo Tempo, canal da Esperança. Estamos também no YouTube, lá o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. E esse intervalo não existe no YouTube, somente na TV. Já percebeu isso, né? Então, se você já é nosso inscrito ali, nos acompanha, que bom, copie o link, passe para os amigos, convide as pessoas a estudarem a Palavra de Deus também. Beleza? Você não está inscrito? Vá lá, se inscreva. Muito simples. Só clicar, inscreva-se, pronto. Clique no sininho para ter as novidades, dê o seu like, participe, compartilhe a mensagem com os seus amigos. Reavivados por Sua Palavra, NT. Nós estamos também nas mídias, não é? No Deezer, no Spotify, para você ouvir desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é o segundo capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Estamos caminhando bem rápido aí para o fim, para o Apocalipse, e vamos voltar tudo de novo lá para o Gênesis, tá bom? Quero oferecer para você a revista A Cura do Pecado. Na realidade, o nome da revista é Esperança Novo Tempo, é um guia de estudo da Bíblia. Este aqui foi preparado pelo pastor
Rafael Rossi, meu amigo, um grande abraço para ele, um grande pregador internacional, né? Olha aqui uma pergunta, abrindo a página 34, quais são as consequências do pecado? Está lá o versinho, Isaías 59, 2 e 3, para você preencher aqui um comentário. O que o sangue de Jesus faz por nós, olha aqui, temas bem interessantes, você tem no final um teste, preenche o teste, envia para a gente aqui pela internet, pelo correio, recebe um certificado, basta mandar uma mensagem aqui para este WhatsApp, tá bom? Isso tudo graças aos Anjos da Esperança, queremos agradecer aos anjos. Quer se tornar um anjo? Tem um outro WhatsApp aqui. Você pode mandar para este ou outro WhatsApp uma mensagem dizendo como é que eu faço para ser um anjo da esperança e apoiar a pregar o evangelho com rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos. Vai ser muito empolgante, muito legal mesmo. Mande a sua história, como você lê a Bíblia, como você tem feito aí seu devocional, como é que você tem usado o programa Reavivados também, foi uma bênção, está sendo uma bênção para você, escreva ali para mim, para o Instagram, nt.prronaldo, são 2 R's aí, tá bom? Aguardo, Deus abençoe muito a você. Vamos lá, capítulo anterior nós vimos essa introdução maravilhosa, né? Paulo falando dos santos, vocês estão aqui, são diferentes, vamos trabalhar juntos, Deus os escolheu, os adotou, concedeu a sua graça, ele derramou a remissão dos pecados, a redenção, né? As riquezas da graça. Também é que ele revelou os mistérios. Ele quer convergir todos em unidade, todos foram feitos herança para o seu louvor e fomos selados pelo Espírito Santo. Capítulo lindo, maravilhoso, capítulo 1, depois ele fala um pouco mais aqui. E o capítulo 2, eu até anotei uma frase aqui, que eu li num comentário muito interessante, que diz assim, o incrédulo não está enfermo, o incrédulo não está enfermo, está morto. O injusto não está enfermo, está morto. Essa é a ideia aqui. Né? Ele precisa ser o quê? Ressuscitado. Eu achei muito linda essa frase, não? Ela é muito profunda, O incrédulo não está enfermo, está morto, ele precisa reviver. Então assim, não, mas ele tem um pouco de bondade no seu corpo. Não, está perdido, está morto, tem que ser revivido, tem que reviver, tem que nascer de novo. Essa expressão, tem que ser uma nova criatura, essa expressão que eu estava procurando. Tem que ser uma nova criatura. O que você acha dessa expressão? Comente aí, comente lá no YouTube, comente aí no nosso canal, nt.prronaldo. O incrédulo está enfermo, não está enfermo, não está enfermo, está morto. Então, ele vai trabalhar um pouco aqui com gentios e judeus, que são da mesma, vão praticar a unidade dentro do corpo de Cristo, mas ele começa falando que todos estamos perdidos. Todos. No cemitério, todo mundo está morto. Ali, pronto, é ponto final, todo mundo morto. Você vai encontrar uma pessoa, é claro, um visitante lá, né? Mas os que estão enterrados estão mortos. Todos. Então, o pecado tem uma obra contra nós. E eu notei aqui vários itens aqui. A obra do pecado é contra nós. Porque ela nos torna mortos. Vou repetir, mortos, não enfermos. O pecado não nos deixa enfermos. Os incrédulos não são enfermos. O pecado é morte. O salário do pecado é o quê? É a morte. A gente precisa ser uma nova criatura. Então aqui começa dizendo, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E está falando só de gentios aqui? Está falando de todos. Isso surpreendia os judeus, os israelitas, os hebreus. Somos a nação santa, povo escolhido, não tem pecador aqui. E sabe que esse sentimento ele pode ser transferido para a igreja onde eu frequento, ou sei lá, para o movimento espiritual
que eu acompanho, estou envolvido? Pode sim. Bom, eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão ruim. Eu estava vendo um testemunho uma vez, e o filho trouxe o pai e disse assim, para um ancião, um senhor mais idoso, fala de Jesus para ele. Quem é Jesus, o que ele veio fazer? Ele estava falando, Jesus veio para os nossos pecados. Ele disse, mas eu não sou pecador, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa ruim. A avaliação não é feita por mim. A avaliação para a salvação eterna é feita pelo Senhor, pelo justo juiz. Não são os meus olhos que vão dizer que eu sou justo. Porque o meu coração é enganoso. E a Bíblia diz que a minha justiça é parecida com um absorvente usado. É para jogar fora. Então, vou repetir essa frase ali, que é importante. Os incrédulos não estão enfermos, estão mortos. Nós precisamos do Senhor porque todos estávamos perdidos. Estou falando estávamos porque nós conhecemos hoje o Senhor. Mas todos necessitamos da sua graça. Não há ninguém na história desse mundo que não precisou disso. De jeito nenhum. O verso 2 aqui tem uma porção de lições, né? Então, o pecado, a obra do pecado é contra nós. Ela é contra nós. Primeira coisa, nós estamos mortos, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade. E aqui fala os filhos da desobediência. A mentira é a base da desobediência. A mentira é a base do pecado, do errar enganosamente. Nós andávamos outrora assim, antes de conhecermos o Senhor. Então Paulo está pegando assim, lá embaixo, olha, vamos trabalhar desde baixo? Nós todos precisamos. Então vamos lá? Vamos para cima? Vamos juntos? Essa é mais ou menos a ideia que vai aqui. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e aí vai em seguida. Então nós estamos mortos, fomos desobedientes, uma natureza depravada, estávamos condenados. Mas, né, como diz o gaúcho, verso 4 diz assim, mas Deus. Então, se a obra do pecado é contra nós, a obra de Deus é por nós. Olha que coisa bacana. Porque, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, o que Cristo fez? Ele nos amou, o grande amor. O verso 4. Porque Ele é rico em misericórdia, o seu grande amor, Ele nos vivificou. É o verso 5. Nos deu vida, pela graça. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Não que Ele levou a gente para o céu, não é isso, mas Ele nos fez ter a capacidade, ou ter a condição, né? A condição de aceitar essa graça e sermos salvos. Então Ele nos exaltou para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Ele nos guardou. Ele nos guarda também. E aí vem o verso 8. O verso 8, vou até mudar de câmera aqui. Ele diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Olha que força! Você é salvo por quê? Pelas suas obras? Não, ninguém nunca foi. Mas pela graça nós somos salvos mediante a fé. Tem que acreditar. E o que é fé? Na graça. É conhecer a Deus. Não é um salto no escuro. Conhecer a Deus. Confiar em Deus. Se entregar à sua salvação. Não de obras para que ninguém se glorie. Não em obras. Então, a obra de Deus, ela é feita em nós. Ela acontece em nós. Então, se a obra do pecado é contra nós, as obras de Deus são por nós. E elas acontecem onde? Em nós. Somos salvos.
E aí o verso 10 é fantástico, porque ele diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras. Então, estas obras de Deus são feitas por meio de nós para atingirmos outras pessoas. O pecado é contra nós. A obra de Deus é por nós. Ela acontece em nós e ela acontece em nosso meio. Que rico, hein? Que rico, que rico. Agora ele vai falar sobre gentios e judeus. E diz assim, portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios, na carne, chamados incircuncisão, claro, né? Não eram judeus, eram incircuncisos, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. E diz assim, olha, tem hoje a petulância ainda de judeus e israelitas aí chamarem vocês de incircuncisos. Mas é muito mais profundo. A vida não é só essa, não é tirarmos aí a pele do prepúcio, da genitália, não é isso o que diz que alguém é cristão ou não. Eles fazem isso. E a circuncisão deles foi feita por mãos humanas. Paulo está estabelecendo uma nova circuncisão aqui de coração. Feita por quem? Por Cristo. Por Cristo. Era um sinal de que o povo era dele, a circuncisão, não é? Lá na genitália. É um sinal que o povo é dele no coração. Coração enganoso? Dá ele para mim. Deixa eu dirigir sua vida. Mudou? Mudou completamente. Mudou completamente. Agora fala dos gentios. Quem eram os gentios? Naquele tempo, gentios, são gentios, estáveis sem Cristo, não é? Sem Cristo, separados da comunidade, não tinham cidadania de Israel, e estranhos à aliança da promessa. Vocês não tinham aliança. Estavam fora da aliança, embora a aliança de Abraão diga para todos os povos, né? Estavam sem aliança, porque os judeus não deixavam, não tendo esperança e sem Deus neste mundo. Mas, você sabe que eu gosto de mas, porém, então, na Bíblia, verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha, unidade, olha a ideia, né? Em Cristo. Unidade, são as palavras-chave aqui. Porque Ele é nossa paz, a qual de ambos quem? Judeus e gentios, fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Aboliu por quê? Porque Cristo já veio cumprir. Ele morreu na cruz, precisa matar cordeiro? Não. E todo aquele sistema sacrificial, todo aquele sistema ritual do santuário? Não. Aqui não está falando de moral, hein? De moral, não. Para que dos dois criasse a si mesmo um novo homem, fazendo a paz, um só povo reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, verso 16, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Não há mais um povo nominado, há um povo espiritual. E você e eu fazemos parte desse povo, não é maravilhoso isso? Não é sanguíneo mais, não é sanguíneo mais. Extrapola, é maior. Eu gosto de reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. É unidade. A igreja precisa ter unidade. Casal, marido e mulher, são diferentes e devem ser diferentes. Tem que ter suas individualidades, porque se um abafa o outro, a vida acabou. Para aquela pessoa, acabou. Vai virar um martírio. Temos que ser diferentes? Temos, mas temos que ter unidade. Unidade. Não é quem é o mais bonzinho, o pai. Não, é unidade. Se o pai disse não, a mãe vai dizer não, mesmo não concordando com tudo, mas se é na frente do filho, não, é o que o pai diz. O pai vai dizer que é não também, porque a mãe diz que é não. Unidade. Depois vamos resolver isso. Entende isso? Pessoas diferentes podem se manter juntas ao título da unidade, a busca da unidade. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Olha aí. Vamos dizer que o gentio não tem mais acesso ao Pai? Não tem isso? Tem, vai ter acesso ao Pai. Tem acesso ao Pai em um espírito.
Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Quer mais inclusividade do que isso? Inclusão, digo melhor do que isso? Edificado sobre o fundamento. Então, eles não tinham uma nação, agora são uma nação, né? Quer dizer, eles não eram parte da nação, agora tem uma nação. Tem o que mais? Tem uma família, sois da família de Deus. Vocês não são mais estrangeiros, vocês têm nação, agora é nação espiritual. O que mais? Vocês são da família de Deus, e olha esse detalhe aqui, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Vocês foram edificados para a habitação do Espírito Santo. O que mais os gentios e os judeus ganharam? Eles são uma nação, são uma família, eles são um templo. A Bíblia diz que cada um é um templo, né? Acabou a inimizade. O reino de Deus não tem isso. Que maravilha, que maravilha. Pessoas diferentes podem estar juntas, né? Em Cristo, sim. Vamos orar. Pai amado, pode ser que estejamos vivendo algum tipo de diferença na família, com amigos, no trabalho. Senhor, que a unidade seja mais importante acima de qualquer coisa, na família especialmente e na vida espiritual, na igreja, na comunidade. Que o Senhor nos dê sabedoria, maturidade espiritual, largueza de amor para receber as pessoas que são diferentes da gente, incluí-las e viajemos juntos nessa jornada para o Teu reino por Cristo. Amém. O programa vai seguindo aqui, eu fico por aqui. Amanhã o capítulo 3 da Carta aos Efésios. Até lá. A Fórmula 1 foi o palco de um evento chocante para muitos fãs, quando no GP da Áustria em 2002, o piloto brasileiro Rubens Barrichello foi forçado a ceder a vitória para Michael Schumacher nos últimos metros finais devido a uma ordem da equipe da Ferrari em um dos episódios mais polêmicos da história da categoria. No começo da volta final, Barrichello liderava com 1 segundo de vantagem sobre Schumacher e parecia o caminho de sua primeira vitória no ano. Pelo rádio, o então diretor técnico Ross Brawn avisou a Schumacher que Barrichello cederia a vitória após o brasileiro frear na última curva. Apesar da decepção, uma atitude de Schumacher ao subir ao pódio me chamou a atenção. O alemão reconheceu publicamente que a vitória não havia sido fruto da capacidade dele. Por isso ele cedeu o posto mais alto ao pódio ao brasileiro, além de entregar o troféu de vencedor a ele. Se fosse você, aceitaria uma vitória que não te pertencia? Aceitaria receber o troféu sabendo que quem merecia era outra pessoa? Essas perguntas nos fazem pensar em um tema bíblico muito profundo, a salvação pela graça. Todo salvo em Cristo é um vencedor que sabe que a vitória lhe foi concedida. A salvação não é fruto do esforço do salvo. Esta importante verdade é exposta claramente no 2º capítulo da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. A partir do verso 8 lemos: Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A palavra graça no grego é charis. Seu significado principal é favor imerecido, ou seja, a Bíblia deixa bem claro que a salvação é um presente que recebemos apesar de não merecermos. Isso porque quando nos submetemos à graça de Deus por meio da fé, não podemos dizer que fizemos isso por nós mesmos. Não é por nossa própria realização, não é de nossa própria justiça, não é por nosso próprio mérito. A glória, portanto, é toda para Deus. E a verdade é que se houvesse mérito em nós para merecermos a salvação, então poderia haver espaço para o orgulho. Porém, como não podemos nos salvar e nem há qualquer merecimento em nossa vida, Deus nos oferece gratuitamente a salvação, para que reconheçamos que somos salvos por causa dele, por meio dele e para ele.